Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Nesse momento eu vou falar acerca do pacotão de obras, famoso pacotão de obras, dos 26 milhões de reais, que repito, que essa Câmara, a maioria dos vereadores, votou de forma irresponsável, porque entregou nas mãos de um prefeito irresponsável, negligente e corrupto, um cheque em branco para que ele utilizasse da forma que ele quisesse. A gente sempre pontuou que deveria ter ocorrido uma audiência pública para ouvir a parte mais interessada. E quem é a parte mais interessada? O dono desses recursos, que são os cidadãos de Nova Friburgo. Então deveria ter participação das instituições, das associações de moradores, das comunidades de modo geral, a fim de opinar quanto à aplicação desses 26 milhões de reais. Diga-se de passagem, qual o município hoje do estado e do Brasil que tem um adicional em um ano de 26 milhões de reais para usar como quiser? Sabemos das inúmeras deficiências e problemas que temos aqui no município de Nova Friburgo. Era o momento em que o prefeito teve, senhor presidente, uma grande oportunidade de discutir com a sociedade e a mesma apresentar as prioridades, e uma das prioridades tem que ser investimentos em infraestrutura. A gente pega aqui a rua Faria Filho, a rua da própria Câmara Municipal, que quando chove de forma um pouco mais intensa, fica completamente inundada, e atinge diretamente as lojas, o comércio em toda a rua é atingido. Então, é extremamente necessário que haja aí um mapeamento dessas áreas, um planejamento, um projeto para buscar recursos do Ministério das Cidades, mas o município tem que dar o pontapé inicial, tem que cumprir aí com a sua parte. Então, é lamentável nós não termos tido aí a oportunidade de dialogar com a sociedade. O projeto foi aprovado às pressas. Lembro muito bem que foi aprovado um dia anterior, onde o vereador professor Pierre propôs a audiência pública. Se tivesse ouvido a sociedade, se o projeto tivesse sido amarrado de modo a contemplar inúmeros benefícios para a sociedade friburguense, que além de infraestrutura, vereador Zezinho, poderia estar elencado no projeto de lei, e nós que nos manifestamos e votamos de forma contrária, não teríamos dificuldade alguma de votarmos favorável. Se tivesse ali parte dos recursos destinados para reformar as inúmeras unidades educacionais que estão completamente sucateadas, cujas crianças têm que sair das salas quando chove, que é o exemplo, o caso lá da Escola Municipal de Gonçalves Correia, no bairro de Jardilândia. E tantas demandas básicas e essenciais que afetam diretamente o cotidiano dos friburguenses, que esse dinheiro, vereador Zezinho do Caminhão, poderia ter sido aplicado. Aí o Voz da Serra recentemente faz uma matéria brilhante explicando como que está a aplicação dos 26 milhões de reais. E o título da matéria é assim: das 7 obras propostas pelo governo, 3 estão em andamento, e tem que ressaltar que essas 3 que estão em andamento, 2, pelo menos, estão super atrasadas, não obedeceu o cronograma estabelecido no contrato. 3 sequer saiu do papel, e uma, o governo passou uma vergonha, porque teve que descartar o projeto de uma pracinha lá em Olaria, depois de muita pressão popular, da população de modo geral, mas especialmente dos moradores de Olaria, que clamaram e declararam: nós não queremos pracinha. A praça que nós temos já não é cuidada, já não é tratada, já não recebe a devida atenção do poder público. Então, vereador Carlinhos, para que uma nova praça? E aí é só para a gente refletir, entender, e os vereadores que votaram aí às pressas o projeto e não quis ouvir a população, colocar a mão na consciência e saber que são tão responsáveis, ou talvez co-irresponsáveis, quanto a aplicação desses recursos, que não tem atendido as expectativas da população. Aí dessas obras que estão em andamento, nós temos a expansão do Hospital Raul Sertã.
a expansão do prédio anexo. O município está investindo ali 4 milhões de reais, sendo que a empresa anterior, que abandonou a obra, o município já pagou mesmo cerca de quase 2 milhões de reais. Então aquela obra vai sair em torno de 6 milhões de reais. Aí você pega a obra da antiga ortopedia, vereador professor Pierre, deveria ter sido plenamente inaugurada no início de 2018, e até o presente momento não foi. Uma obra que estava orçada inicialmente R$661 mil, e aí acontece várias paralisações, e parece que eles fazem uma mágica, muda a configuração do projeto, a fim de justificar aditivos. Aí a obra nunca é concluída dentro do prazo, 661 mil já saltou para 900 mil reais. E até hoje não foi inaugurado o espaço. Aí nós temos aí a obra da cobertura da Estação Livre, uma obra de R$1.032.000, que quando as pessoas são perguntadas nas ruas também não tem atendido as expectativas. Aí a ciclovia, e depois mudou o nome para via compartilhada, R$999 mil, para nem conseguir nivelar a calçada e fazer pintura da mesma. Algo totalmente inaceitável. R$1 milhão jogado a ralo abaixo. Se tivesse ouvido a população, certamente a população diria assim: olha, nós temos a necessidade sim de uma ciclovia, mas temos necessidade de coisas muito mais imediatas do que a ciclovia, como também a cobertura da antiga rodoviária. Jones, e eu quero nesse momento passar a parte, vereador professor Pierre. É muito rapidinho. E só, olha só a ciclovia também lá, a dita ciclovia, ou via compartilhada, que eles estavam tirando os blocos, os bloquetes, e estavam colocando cimento. Aí começou a dar aquelas rachaduras. Depois o que fizeram? Começaram a pintar em cima dos bloquetes direto. Só que a conta do cimento está lá no contrato. É uma coisa para a gente olhar. Olha que tem mutreta nisso daí. Mas a fiscalização é de quem, né? A fiscalização é de um fiscal. Cadê o fiscal do contrato? Pois é. Obrigado aí pela sua contribuição, vereador professor Pierre. E ainda discorrendo sobre a questão dos 26 milhões, o pacotão de obras da gestão do prefeito Renato Bravo, a gente tem que dizer que houve uma lei aprovada por essa casa. Eu me lembro muito bem, vereador professor Pierre, que foi uma emenda de vossa autoria, acerca de disponibilizar no portal da transparência a aplicação de cada um dos centavos de recursos públicos. Pergunto aos senhores e senhoras, acesse o portal da transparência e confiram se tais informações estão sendo disponibilizadas. Não. Esse governo brinca e insiste em desobedecer a lei. A Câmara apresenta a emenda, há discussão, os vereadores aprovam e a prefeitura, o chefe do executivo simplesmente ignora essa casa. E aí pairam algumas perguntas no ar. O porquê que a prefeitura insiste em desobedecer essa casa? Por que a prefeitura continua não cumprindo com o que está estabelecido na Constituição Federal, na lei orgânica do nosso município, nas leis ordinárias? Já passou da hora de cada um dos representantes do povo começar a refletir e botar a mão na consciência e assumirem as responsabilidades de muitas coisas que aconteceram que poderiam ter sido evitadas se essa Câmara se posicionasse de forma independente, com autonomia, em favor da legalidade, da moralidade, permitindo a participação da população, dos cidadãos. Mas infelizmente a cultura da política brasileira, ela é podre. E aí às vezes o político entra nesse ciclo vicioso e não consegue sair, e acha natural, habitual fazer o toma lá da cá,
fazer os acordos escusos, os bastidores da política, e aí vê dos olhos, tapa os ouvidos e finge que nada está acontecendo. Enquanto isso, vereador Nami Nassif, a população está sofrendo, as pessoas estão morrendo no Hospital Municipal Raul Sertã. E o que dizer que estava proposto, e aí, pelo pacotão de obras, a reforma de inúmeras quadras municipais que estão abandonadas pelo poder público. Tem uma que iniciou uma reforma, vereadora Nazaré, e aí manda o projeto para essa casa, pedindo autorização dos vereadores para pegar um empréstimo na Caixa Econômica Federal no valor de 15 milhões de reais. E anexo a esse projeto tem lá a previsão de aplicação desses 15 milhões, parte do recurso para reformar as quadras municipais. Aí eu pergunto, o que fizeram com parte dos recursos, os 26 milhões, cujo objetivo inicial era fazer as reformas das quadras municipais? Então, esse governo, eu vou tentar resumir o que de fato ele é e representa na nossa cidade. A saúde é o pior momento da história da nossa cidade. As pessoas chegam no hospital, não tem medicamento. Chegam nas unidades básicas de saúde, espera, às vezes, por meses, para ter um atendimento de um médico especialista. Ficaram, e alguns ainda estão, há meses, aguardando por um exame. Isso tudo para favorecer um laboratório chamado Ato Medicina Diagnóstica. Que o edital é claro, que a partir do momento que assinasse o contrato, vereador Zezinho, deveria ter todas as suas instalações funcionando de forma plena. Pergunto aos senhores e senhoras, esse laboratório cumpriu com o edital? Não. E por que então que o laboratório foi habilitado? Aí eu solicitei a Subsecretaria de Vigilância e Saúde, ao setor de Vigilância Sanitária, as licenças dos 5 laboratórios que foram credenciados para prestar o serviço dos exames laboratoriais. Aí eu vi lá, vereador Nami Nassif, que o laboratório Ato Medicina Diagnóstica, lá de Belford Roxo, não tem a licença da Vigilância Sanitária. Pergunto mais uma vez, o porquê então que o mesmo foi habilitado? E aí a gente sabe que a divisão do chamamento público é de forma igualitária, então 1/5 que pertence a Ato Diagnóstica não está sendo cumprido, ou seja, atrasando ainda mais os exames laboratoriais. Nós vamos tomar todas as medidas dentro das nossas atribuições. Obrigado.